Por que será que a gente para de comer quando a gente simplesmente se apaixona, né? Quando a gente passa a gostar de alguém, quando a gente começa a ficar caidinho por aquela pessoa que a gente ama? Quer dizer, que a gente ama ainda não, na verdade que a gente está apaixonado. Se você não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou escritor, sou poeta e sou psicanalista, e aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamentos, mais precisamente sobre término de relacionamento, porque é algo que tem aparecido bastante aqui diante da demanda de vocês. Thomas, mas se você fala sobre término de relacionamento, por que raio você está falando sobre apaixonamento, sobre enamoramento, sobre a falta de vontade de comer quando a gente está se apaixonando? Porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Recentemente eu postei um vídeo aqui explicando por que, sob um viés da psicanálise, a gente simplesmente deixa de comer quando a gente sofre o término de um relacionamento, né? Por que a gente deixa de dormir, ou por que a gente come demais, ou por que a gente deixa de tomar água, ou porque o nosso sono é prejudicado, etc, etc, etc. Eu comentei nesse vídeo a razão de todos esses processos. E aí foi muito interessante que uma pessoa comentou assim no vídeo: olha, Thomas, eu também deixo de comer, mas eu deixo de comer principalmente quando eu começo a gostar de alguém, quando eu começo a ficar afim de alguém, quando eu começo a me apaixonar. E aí, quando eu li esse comentário, eu falei, veja, que material maravilhoso para a gente poder gravar um vídeo em cima disso, explicando por que dentro do fenômeno do enamoramento a gente simplesmente se perde da gente e deixa de comer. Basicamente, o negócio é o seguinte, tá? O negócio é o seguinte, deixa eu tirar o teclado aqui da frente para poder falar com você com mais conforto e tranquilidade. O negócio é o seguinte, nós temos dentro de nós uma pulsão, ou digamos, um impulso que nos empurra, que nos inclina para a autopreservação ou também para a nossa própria sobrevivência. E aí quando eu falo em autopreservação e sobrevivência, eu falo em atender as nossas necessidades mais primitivas, as nossas necessidades mais atávicas. Ou seja, fome, sede, sono. Eu vou colocar aqui sexo, tá? Vou colocar aqui na baila sexo. E tá bom, né? Acho que é isso, né? E as necessidades fisiológicas. Então, fome, sede, sono, sexo e as necessidades fisiológicas, né? Ir ao banheiro, digamos, para eu não usar outro português. Todas essas maravilhas aqui são da ordem da nossa sobrevivência, da ordem da nossa autopreservação. Só que realizar todas elas demanda uma energia por parte da gente. Demanda um investimento de energia. Aqui na psicanálise a gente usa o termo libido. Libido, no comum senso, acabou se tornando algo que se associa a tesão, né? A vontade sexual. Mas aqui não, tá? Na psicanálise, libido é energia psíquica. E para que a gente realize determinado ato, para que a gente realize determinado comportamento, nós temos que investir uma energia psíquica para realizá-lo. Então, nós realizamos essa energia psíquica para simplesmente nos autopreservarmos, para simplesmente sobrevivermos. E essa é uma energia, presta bem atenção nisso que eu vou te dizer. Esta é uma energia investida no eu. Que é a energia, inclusive, que nos é possível investir quando nós nascemos. Porque quando a gente nasce, a gente não sabe que existe o mundo, a gente não sabe que existem as pessoas, a gente só sabe que existe aquilo que nós somos, que nós nem sabemos o que é exatamente. Então, no começo, nós só conseguimos investir energia em nós mesmos. E o que acontece? Quando a gente cresce, vira adulto, e aí a gente já tem completa compreensão do mundo externo, do mundo alheio, dos objetos, dos outros seres humanos e etc., a gente para entender que existe dois alvos principais da nossa energia. Existe o eu, né, que eu acabei de mencionar, e existe o outro. Os outros seres, as outras coisas, as atividades, os seres humanos, as experiências, as viagens, os beijos, os amores, os abraços, enfim, tudo. O que acontece com essa libido que a gente investe no outro? Quando a gente investe libido no outro,
principalmente durante a passagem, o processo chamado enamoramento, que é o processo de apaixonamento, simplesmente nós estamos retirando um pouco da capacidade que nós temos de investir energia em nós mesmos. Por quê? Porque a nossa libido é finita, ela não é ilimitada, ela é limitada, ela tem fronteira, ela tem limite, ela é finita. Então, quando nós direcionamos energia para o outro, graças a esse fenômeno do apaixonamento, a gente simplesmente retira de nós mesmos a capacidade de investir um pouco dessa energia no nosso eu. E aí sim, algumas coisas ficam sim prejudicadas. Nesse caso, a moça disse que ela estava deixando de comer. Mas quantas pessoas não deixam de fazer N coisas para elas mesmas e passam a fazer pelas outras pessoas? Por quê? Porque elas estão apaixonadas. Porque elas estão transferindo essa libido para o ser de fora. Porque elas estão transferindo essa libido para o nosso objeto de desejo, objeto de paixão, objeto de vontades e etc. Agora, é muito louco que quando você se apaixona, você não está direcionando o libido somente para o outro. Você também está direcionando o libido para o que você idealiza do outro. Só que aí é papo para outro vídeo. Por hora, comenta aqui qual foi a maior loucura que você já cometeu quando você estava apaixonado, né? Qual foi aquele marco histórico, assim, aquela experiência que você se viu se deixando de lado para simplesmente investir energia na outra pessoa porque você estava apaixonada por ela? Comenta aqui, eu vou adorar saber. E já aproveita para curtir esse vídeo, comentar nele, como eu já pedi, e por favor, me seguir aqui no perfil. Afinal, tem conteúdo sobre relacionamento todos os dias. Beijo no coração.